Estamos de volta com o canal aberto desta semana, aqui na Vale TV, canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Você pode assistir também a nossa programação através do nosso site, valetvplay.com, ou baixar o nosso aplicativo gratuitamente no seu celular. O papel da sociedade civil organizada no enfrentamento da vulnerabilidade social. Esse é o nosso tema, estamos aqui com 3 importantes entidades que fazem isso o dia a dia, como o Zé diz no seu programa Sociedade em Ação, fazer o bem, não importa quem. Com certeza. É uma frase que a mamãe já nos ensinava há muito tempo, né? Eu queria comentar com vocês agora a questão da... Eu sou de uma geração que eu iniciei o trabalho com 9 anos, eu passava cola, eu estudava pela manhã, ajudava a mãe no restaurante ao meio-dia e passava a tarde toda cola em sapato. E até eu brinco, né, que naquele tempo eu queria que chegasse 6 da tarde, para mim ser eu, uma criança de 9 anos, e andar de bicicleta, jogar bola. Hoje eu não quero que chegue 6 da tarde, porque eu não vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer, né? Mas enfim, e hoje é proibido, hoje é crime isso. Mas eu não me arrependo disso. Eu acho que o bom cidadão que eu sou hoje, aos 48 anos, vem muito dessa, de poder ter, aos 9 anos trabalhado, aos 12 assinado carteira. Hoje pode assinar carteira com que ano? 16 anos tem que ter, né? Eu não sei, eu queria a visão de cada um de vocês sobre isso, vocês que, principalmente vocês aqui que trabalham. Você tocou num tema bem importante, com né? Crianças, né? Está sendo a nossa grande dificuldade com adolescentes, porque assim, por incrível que pareça, vou falar da nossa realidade ali, Larcolmeia, os adolescentes, as crianças brincam muito. E isso é muito bacana, é muito legal. Nós temos um espaço privilegiado, diga-se de passagem, assim, ginásio, pátio, pracinha, né? Então eles brincam muito. No dia a dia vão para a escola e brincam. Mas quando chega nessa idade dos 13, 14, eles estão com muita vontade de ter o seu dinheirinho, de poder ganhar, de poder comprar o celular da moda, né? De poder ter um tênis bacana. Então, assim, ó, nós estamos com uma grande dificuldade porque todos os dias bate um na minha porta, né, no lar, e diz, eu preciso, tia, por favor, me encaminha, né, para um emprego, eu quero trabalhar. Eles dizem, eu quero trabalhar, me coloca a trabalhar. E a gente tem essa barreira, né, da idade, da escolaridade, né? Muitas vezes eles têm uma escolaridade baixa, até pela situação que viveram, né, defasagem escolar, um déficit até cognitivo. Mas, assim, essa questão da lei para o trabalho ainda está complicada, porque a gente sabe que existe o menor aprendiz, né, que tem as parcerias com o Senai, com o Senac, que podem sim, né, mas se eles ingressam ali com 14 anos, que é o que pode, que é permitido, 14, 15, quando eles terminam o curso, que é um ano e meio, no máximo, eles ainda não estão em idade para assinar carteira e continuar trabalhando, né? Então, novamente, eles ficam ociosos, né? E a gente sabe que a ociosidade, muitas vezes, para um adolescente, é o que leva a pensar em outras coisas, assim, escolher caminhos errados, né? Fazer escolhas erradas. Então, assim, essa questão é muito séria e vejo que outros colegas, outras pessoas têm falado da gente tem que começar a repensar isso, né? No mundo que nós estamos vivendo, se de fato esperar tanto tempo para começar a trabalhar, né? Ser permitido, né? Trabalhar, se é o melhor, né? Teríamos que talvez reavaliar isso, né? Eu não concordo com a questão dessa lei aí, porque é isso que a Ivy falou, a criança fica muito ociosa. E a criança ociosa, ela vai procurar um meio, entendeu? A gente tem criança lá que já vem de casa isso, ela quer uma coisa, ela vai ter que pegar, entendeu? Ou ela vai cometer um delito, entendeu? Ela vai fazer alguma coisa para ter, porque ela chegou na escola, o coleguinha tem, ela não tem, né? Então, assim, até uma certa idade ali você ainda consegue, né, ter o controle sobre essa criança, vamos dizer assim. Depois, passou disso ali, não tem mais, você não tem. Então, ela vai, se você conseguisse colocar ela num trabalho, né, que seja um meio período, seria ótimo, fantástico. Eu acho que é a melhor coisa que poderia acontecer, porque daí você trabalha ali num contraturno, né, até uma certa idade, aí chegou nos seus 14, 15 anos,
ficaria tranquilo, porque essa criança logo, né, já teria que ingressar num curso profissionalizante e logo uma empresa já contrataria. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Então, o exemplo está ali. A criança fez o curso profissionalizante, mas não tem idade, né, e o empregador não pode pegar, porque senão ele vai ser penalizado também. Então, se nós não mudarmos a lei, a legislação, não vai dar certo. Não é muito a minha área, mas eu dou meu parecer pelo que eu vejo. Assim, então, eu tenho para mim a impressão de que essa criança que começa a trabalhar, se tivesse oportunidade, agora a gente tem que respeitar a lei, né? Mas ela tem uma maturidade maior mais cedo. Exato. Porque assim, a gente vê que eles ficam ociosos, como tu falou, e daí dá caminho para que sigam outras direções. Eu vejo isso porque eu já convivo com alguns e a gente percebe aquele que trabalha desde mais cedo, mesmo que seja uma ocupação em casa, no lar, como tu falou, ele amadurece mais cedo e ele toma outro caminho, outra direção. Então, eu acho que nesse ponto deveria se pensar, sim, em que houvesse a possibilidade de que eles ingressassem no mercado de trabalho com uma idade inferior. O problema também é que o Estado cria as leis e não dá solução para elas. Não adianta podar a criança a não trabalhar. E nós temos adolescente, né? Adolescente, nós estamos falando de criança e adolescente, né? Trabalho adolescente. O Cláudio, com 9 anos, trabalhava. Agora, se colocar uma criança de 9 anos para trabalhar, é crime. Não é essa a nossa sugestão. A nossa sociedade mudou muito, né? Claro. A nossa sociedade mudou muito. A sociedade, quando o Cláudio foi criado, anterior à criação do Cláudio, era uma outra concepção de enxergar família, enxergar o nosso cotidiano, nossa vida. Agora a gente está com uma outra visão. Só que o Estado faz essas leis e às vezes não regulamenta elas. É uma outra forma também de se pensar. E a falta de regulamentação é que causa vários problemas que têm que ser administrados por quem? Às vezes pela sociedade civil organizada, dessa forma que a gente está trabalhando e conversando aqui, né? Sim, e aí você fica buscando meios, né, de suprir esse espaço de tempo que está ali e que o adolescente está querendo trabalhar. Porque a gente, não sei, né, André, você ali também deve perceber isso. Existe aquele que quer muito trabalhar, né? Vou falar de dois públicos assim. Aquele adolescente que quer muito, que o desejo dele realmente é ingressar logo, que tem perspectiva de vida, que tem, sabe, que sonha, aquele adolescente que sonha, que quer ser alguém, né, que procura, né? Existe aquele outro que não, que muitas vezes ainda não está despertando para isso, né? E às vezes esse outro tem até um pouco mais, já tem 16, 17, já poderia estar. Então, eu acho que a questão do amadurecimento, né, que a Carmen colocou, é bem isso. O curso, a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, faz com que eles percebam a nossa realidade, de que para tudo você precisa do dinheiro, sim, de que você precisa aprender a economizar, gastar com consciência, né, não virar um consumista, enfim, coisas que eles vão aprendendo também, né? Mas só vai ser possível aprender se já começar. Né? Se ficar naquela só de brincar, isso. Ou ele fica muito criança, muito tempo, e a gente está vendo que a adolescência está cada vez mais... O período de adolescência, né, se esticou, né? Então, assim, a gente vê que isso também, de certa forma, não é saudável, né? Não é adequado para a faixa, para a criança e para o adolescente, mas principalmente, assim, de poder, a possibilidade de deixar com que ele sonhe, de que ele ingresse nisso, que assuma uma vida. E tu pode perceber que aquela criança que começa num trabalho... ela depois não interrompe, ela quer continuar. Claro. Ela passa de um estágio para outro, até um emprego definitivo, mas ela toma aquela linha, aquele foco e não sai mais daquilo ali. Diferente do que aquela criança que fica ociosa, de repente até parece assim, tá bom assim, vou continuar assim, não quer, fica naquela zona de conforto, não quer sair daquela situação. Isso, exatamente. Então, eu acho que isso puxa ela para um amadurecimento mais cedo e leva ela a dar uma continuidade. Isso, Até porque, assim, lembrando de nós ali, nós ficamos com os adolescentes, o Lar Colmeia seria de 0 a 12 para o ingresso, mas eles permanecem até 18 anos. E aí a gente tem como uma opção que seria a República, né? Que a gente chama de casa de transição, que é bem isso, casa de transição para aqueles que estão com 18 e ainda precisam de um tempo. Por quê? Porque não tem ainda esse amadurecimento, ainda não estão com uma vida autônoma, independente, para poder sair, né? Então, você pensa assim, um adolescente que é criado dentro de uma instituição, que passa anos ali, se ele não receber esse suporte, se ele não conseguir um emprego, né, um emprego mesmo,
ele vai sair de uma instituição depois? Como ele vai se autossustentar Exato. se muitas vezes ele não vai poder voltar para sua família? Ele não vai ter um apoio de um pai e de uma mãe lá esperando lá fora. Né? Talvez seja então, por isso que é, a gente diz que eles te muito procuram sério pedindo isso, né? Sim. Porque eles já sabem, já estão alguns que têm um amadurecimento mais precoce já estão vendo mais além o que vai ser Exatamente. o futuro, né? Então, realmente, isso é uma coisa que nos angustia no dia a dia, né? Como buscar a solução para isso, né, André? Eu pego um exemplo aí do centro de recuperação, né? Eu também faço trabalhos voluntários em centro de recuperação, na PAI lá, e o centro de recuperação é bem isso, né? Muitas vezes o rapaz ali não quer voltar porque sabe que em casa ele vai encontrar a mesma situação, né? Então, também é difícil você colocar esse rapaz para um trabalho. Daí imagina uma criança, né? Então, ali eles estão vendo ali que vou chegar aos 18 anos e daí vou para onde, o que eu vou fazer? Né? Se eu voltar para minha casa, eu vou cair, né? Vai ter as brigas, vai ter as drogas, vai ter tudo. Então, assim, teria que se mudar isso aí. Teria que ser visto com muita importância essa questão do trabalho aí. Claro, a gente não quer nenhuma criança, né, sendo não explorada. É a troca, né? Não é a troca. Isso aí. Mas a gente acha que ali um adolescente com 15, 16 anos tem condição, sim, de já começar a ingressar em algum trabalho. Gente, se já pode votar, Exato. por que não se pode trabalhar? Exato. A responsabilidade do voto é muito grande, gente. Já tem liberação para votar, para tirar carteira de motorista, né, Zé? também, Estamos né? falando aqui de um trabalho, né? Não estamos falando de um trabalho de exploração, né? Uma carga horária talvez reduzida, claro, com algumas adaptações, sim, né? Carga horária de estagiário, de repente. Estagiário, Exato, porque não... O que Mas tem muitos existe no estágios aí menor que são aprendiz, pesados, né? mas- Existe isso no menor aprendiz, sim. Mas a questão é a idade, que muitas vezes falta, né? Aquele período que ainda falta ali, né? Que impede do empresário, que impede, né? De poder contratar, né? Como Até o André porque falou, a vai gente tem que penalizar dar quem prioridade contrata também, né? àquela carga horária do estudo também, né? Ninguém está pensando que por isso ele tem que deixar de estudar para começar a trabalhar. Não, o que tem que se Escola é conseguir é fundamental. conciliar as duas coisas, né? Que se estude e que se trabalhe, nem mesmo que seja meio turno como estagiário, mas que dê essa possibilidade. Muito bem, nós vamos fazer o nosso último intervalo e voltamos para o bloco final deste canal aberto desta semana, debatendo o papel da sociedade civil organizada no enfrentamento, e é um longo e duro enfrentamento diário, né, às vulnerabilidades sociais. Voltamos para o nosso último bloco.